Senhor, colocamos o teu servo diante de ti. Obrigado por ele se dispor a estar aqui conosco, a ministrar a tua palavra neste arraial do Senhor. E eu sei que a igreja receberá de ti o que necessita ouvir, o que precisa ouvir. Que a unção do teu Espírito esteja sobre ele. Não se aparte dele em momento algum, para que realmente o teu povo, todos nós que estamos aqui, possamos ouvir a voz de Deus em alto e bom som. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Daniel, a liderança da igreja, a igreja, que nos possibilita estarmos aqui nesta manhã. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Fico muito feliz em poder participar. Tenho certeza que os irmãos que aqui conosco estão também têm a mesma alegria e a satisfação que eu tenho. Uma das coisas mais importantes para a igreja é a sua própria vida. E a vida da igreja, na verdade, está em Jesus Cristo. Amém? E como é triste, às vezes, a gente ver algumas igrejas que perderam a sua vida. Mas eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja viva. Amém? Jesus Cristo é honrado aqui, é louvado, e isso tem possibilitado esta vida para esta igreja. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 9 e o 10. Mas eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta depois, que nós vamos discorrer o capítulo 2 a partir do versículo 1. Segunda Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Algumas versões vão dizer: Eu peço para ti porção dobrada do teu espírito. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Amém? O pastor Daniel já orou. Eu queria falar com a igreja nesta manhã sobre uma vida de plenitude, uma vida completa, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A coisa mais difícil para qualquer cristão na terra hoje é viver sem a presença do Espírito Santo. Porque os dias são maus, as coisas têm caminhado cada dia mais para coisas terríveis, como o pastor orou aqui, pelas crianças, mas também existem coisas que se levantam contra os jovens, contra os adolescentes, contra os casais, contra a família. E difícil missão é para a igreja tentar viver sobre a terra sem a doce presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E muitas vezes nós, por colocarmos o Espírito Santo como a terceira pessoa, nós não damos o devido valor ao Espírito Santo. Nós glorificamos ao Pai, glorificamos ao Filho, e às vezes esquecemos ou não nos damos conta da necessidade de glorificarmos também o Espírito.
Porque Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Quem está conosco hoje é o Espírito Santo. É Ele que nos possibilitou adorarmos aqui, é Ele que criou toda essa atmosfera gostosa e abençoada para que nós pudéssemos adorar a Jesus e reconhecer as obras de Deus, e nós precisamos entender isso, uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem alguns mapas, ela tem alguns caminhos que nos conduzem para uma vida cheia, para uma vida plena da presença de Deus, do Espírito Santo. Nós encontramos aqui neste texto de 2 Reis, um dos mapas, um dos guias, uma das direções, de um homem chamado Elias e de seu discípulo chamado Eliseu. Nós podemos perceber algumas coisas muito importantes aqui nesse texto que nós lemos. Uma delas é o princípio do discipulado, o princípio do ensino, do caminhar junto, do ensinar. Nós vemos aqui que Elias estava ensinando, estava discipulando um homem chamado Eliseu. E este homem, então, nesse texto que nós lemos, ele faz um pedido ao seu discipulador, ao seu líder, ao seu pastor. Ele diz, olha, seu pastor olha para ele e diz, olha, o Senhor vai me recolher. Qual é o seu pedido? Você caminha comigo há tanto tempo. Ele diz, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Eu quero realizar obras maiores, eu quero ter mais graça, mais unção de Deus sobre a minha vida. E o seu pastor olha para ele e diz assim, difícil coisa você me pede, mas se você me vir subir, quando o Senhor me tomar, aquilo que você me pediu vai acontecer na sua vida. Nós encontramos hoje, mediante a mensagem triunfalista que a igreja brasileira, de forma geral, tem abraçado, um evangelho descompromissado, um evangelho sem responsabilidade. Um evangelho onde o preço que se paga é o preço do dinheiro e não o preço da oração, da renúncia, do sacrifício. Não o preço da madrugada, de joelhos, não o preço de rejeitar as coisas, as ofertas que o mundo tem trazido. Mas nós vamos entender aqui nesta manhã que o caminho, o mapa, a direção de Deus para a sua igreja continua sendo uma direção que é um caminho onde a porta é estreita. Onde é uma vida de renúncia, uma vida, na verdade, que simboliza a morte, onde nós renunciamos às nossas vontades para vivermos a vontade do Senhor. E a nossa viagem, se você retomar aí o texto, lá em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 1, nós vamos ver que este homem chamado Eliseu precisou passar por alguns processos que eu entendo que a igreja também precisa passar. Você vai observar aí no versículo 1 que a viagem de Eliseu com Elias, ela começa em Gilgal. Repita comigo, por favor, Gilgal. Essa palavra Gilgal significa um ciclo de mudança, ou um ciclo que se fecha para iniciar outro. E por que é importante nós observarmos isso? Porque Gilgal é exatamente um lugar onde Deus remove a murmuração do seu povo e Deus nos leva a um alto nível de fé. Nós podemos ver isso em 1 Samuel 13, de 1 a 7. Deus havia estabelecido um reino para Saul. No versículo 4 nós ouvimos aqui, nós vamos observar e ver que Saul havia derrotado a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus, então o povo foi convocado para Saul para estarem em Gilgal, para discorrerem sobre aquela situação. Gilgal é um lugar onde a nossa fé é provada. E nesse texto que eu citei de Samuel, o rei Saul, o povo começa uma murmuração, o povo começa a reclamar. E Samuel havia dito para Saul, aguarde eu chegar, porque eu tenho uma direção de Deus para vocês. Mas o rei, tomado ali pela emoção ou pela necessidade de fazer algo, ele toma a frente e faz o que é contrário à ordem do homem de Deus e do profeta. A sua fé foi provada em Gilgal, e ele foi reprovado.
E nós sabemos que por causa dessa reprovação, Saul perdeu o reino. Todas as vezes que Deus nos leva a Gilgal, Deus quer elevar o nosso nível de fé. As pessoas têm se acostumado nos dias de hoje a não fecharem o ciclo, a não concluírem as coisas. E todas as vezes que nós reprovarmos alguma série, nós vamos ter que fazê-la de novo. Eu vejo pessoas às vezes que, quando Deus a leva a Gilgal, ela muda de igreja, ela muda de ministério, ela muda, deixa de fazer as coisas que estava fazendo, entendendo assim que ela vai começar um novo ciclo. Ninguém pode começar nada novo se não fechar o ciclo a qual ela está caminhando no momento. Mas as pessoas acham que é mais fácil, mais prático deixarem e abandonarem do que concluir. E nós vemos pessoas que não fecham o ciclo na vida sentimental, pessoas que saem de um relacionamento e entram em outro e se envolvem desenfreadamente em situações e o ciclo vai ficando aberto e essa pessoa vai ter que voltar porque ela reprovou. E ela vai ter que fazer aquela série de novo. Nós vemos pessoas assim no ministério. Aqui em Bauru não acontece, graças a Deus, mas em Lençóis às vezes acontece. Pessoas que se envolvem e começam um trabalho empolgadas e de repente quando vem a dificuldade, quando Deus a leva a Gilgal, onde Deus quer provar a sua fé, o seu compromisso, onde Deus quer ver realmente se essa pessoa está comprometida com o seu reino, ou se ela não está somente envolvida para se aparecer de alguma forma, a pessoa diz: pastor, eu tive uma outra direção, e eu preciso fazer uma outra coisa, está ficando difícil para mim. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para poder executar esse trabalho, então eu preciso deixar, irmão. Nós não vamos avançar se nós não fecharmos o ciclo. E a viagem deste homem chamado Eliseu, ele começa exatamente neste lugar. No capítulo 2, versículo 1, você vai ver isso. Ele queria ter a porção dobrada, ele queria ter uma vida de profundidade com Deus, mas ninguém chega a uma vida de profundidade sem a sua fé ser aumentada primeiro. Deus nos leva a vários Gilgais. E talvez enquanto eu ministro aqui neste momento, você esteja se lembrando de alguns que você passou em sua vida. Algumas pessoas vão chamar de vale, outras vão chamar de deserto, outras vão chamar de provação, o nome pouco importa. A palavra nesta manhã nos diz que é Gilgal, lugar onde a nossa fé deve ser aumentada, lugar onde nós devemos nos comprometer seriamente com Deus. Depois que nós passamos por Gilgal, depois que a nossa fé é elevada, depois de um passo de fé diante de Deus, Deus nos leva a um lugar de confronto. Confronto. Você vai ver aí no capítulo 2, no versículo 2, a palavra de Deus vai dizer que Elias e Eliseu saíram de Gilgal e eles foram até Betel. E interessante que o homem de Deus, Elias, pergunta a Eliseu: olha, Eliseu, fique aqui em Gilgal, porque eu vou até Betel. E você vai ver Eliseu dizendo: eu vou com o Senhor a Betel. Eu aceito o desafio de ir mais um pouco. Eu já passei por Gilgal, a minha fé foi elevada e agora o próximo passo é Betel. Betel significa casa de Deus. Agora Eliseu sai de Gilgal, onde a sua fé foi desafiada, e ele vem para a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar de confronto. É um lugar onde Deus nos confronta. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 28, versículos 17 a 19, nós vamos ver um homem chamado Jacó. Jacó, o seu nome significa enganador, trapaceiro. Vivia uma vida toda enrolada, vivia uma vida cheia de problemas, de engano, uma vida que não condizia com aquilo que os seus pais haviam plantado no seu coração como exemplo de vida e de fé. E este homem chamado Jacó chega a este lugar chamado Betel.
E a Bíblia diz que este homem à noite coloca uma pedra como travesseiro para dormir. E ali em Betel, ele tem uma visão. Deus abre os seus olhos espirituais e ele consegue então ter uma visão dos céus. E ele diz: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E ali Jacó é confrontado. E ali Jacó é colocado diante de Deus e Deus o confronta buscando uma mudança, uma transformação de vida. E o interessante, nós vamos ver lá no texto lá de Gênesis, no capítulo 28, versículo 13, Deus vai dizer o seguinte a Jacó: eu sou o Senhor Deus de Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaque. Mas Deus não disse que era o Deus dele. Deus começa a sua conversa, quando Jacó vê aquilo e diz: este lugar é a casa de Deus, Deus está se revelando a mim. E Deus olha para Jacó, e Deus diz: Jacó, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão. Mas Deus não disse que era o Deus dele, porque Deus não era. Deus estava dizendo: Jacó, se você deseja ter uma vida comigo, você precisa mudar as suas atitudes. Você precisa mudar a sua posição. E naquele exato lugar chamado Betel, Deus então muda a vida de Jacó. Deus está mudando a minha vida. Deus quer mudar a sua vida em Betel, na casa de Deus. Não fuja da casa de Deus. A igreja tem sido tentada a buscar os seus próprios interesses nesses dias. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo faz uma advertência a Timóteo como pastor, dizendo: Timóteo, haverá dias em que as pessoas se entregarão às suas paixões. Haverá dias que as pessoas procurarão líderes que falem aquilo que lhe agradam. Haverá dias que as pessoas correrão desenfreadamente de um lado para o outro, buscando coisas que possam trazer alegria no seu coração. Mas tu, Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. E no começo do versículo ele diz o seguinte: corrige, repreende e exorta. Porque nós vemos nos dias de hoje pessoas que estão alimentando as paixões das pessoas desenfreadamente, ao ponto de nós chegarmos ao absurdo, quando a gente acha que nós já vimos de tudo na igreja. Agora existe a troca de casais. Deus nos livre dessa maldição, irmão. Porque existem preletores que estão dizendo que Deus é amor, e aquilo que é feito por amor não é pecado. Eu ouvi um pastor pregando isso. E aí os casais agora, no embalo gospel, combinam para que haja troca de casal em uma noite, para terem novas experiências. E as pessoas estão olhando, e alguns líderes de forma irresponsável estão orando por essas pessoas, dizendo: o Senhor é contigo. Quando na verdade Deus está olhando. E a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Irmão, as pessoas estão fazendo da graça uma desgraça. As pessoas estão brincando com Deus. As pessoas não têm levado uma vida cristã de forma séria, de forma comprometida, onde Cristo pode ser vista e enxergadas em suas vidas. Um estudioso da igreja disse: vai e pregue o evangelho. Se necessário for, diga alguma coisa. Testemunho, vida, vivência. Como é gostoso, às vezes, você estar na fila de um banco ou no supermercado e alguém olha para você e vê a sua forma de se portar, a sua forma de respeitar as pessoas.
não cortando a fila do banco, se levantando e dando lugar, assento a uma pessoa de mais idade, ajudando alguém atravessando a rua, e a pessoa olha e diz assim: você é cristão? Você não disse nada. Na escola, na faculdade, o seu posicionamento ali testemunha de Jesus Cristo. Mas infelizmente a igreja hoje tem se entregado às suas paixões. E nós precisamos fugir disso, irmãos. Betel é um lugar aonde Deus confronta a nossa vida. Deus quer mudar os nossos conceitos. Deus quer nos levar à terra prometida, irmão. A promessa de Deus para nós é o céu. Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar morada para vocês. Jesus não disse: eu vou te dar um carro zero, um helicóptero, uma casa, eu vou te levar para Miami. Não! E muitas vezes nós somos tentados, digo até nós como pastores, por vermos pessoas irresponsáveis, que têm templos imensos e templos lotados, abarrotados de pessoas, mas, irmão, o que há ali dentro é um convulsionamento de paixões humanas. O pecado está sendo exalado na vida das pessoas, com promessas, com coisas deste mundo. E Jesus nos disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deuteronômio capítulo 28. Ali existe uma promessa poderosa de Deus para as nossas vidas. E eu tenho pregado, ensinado a igreja sobre esse texto lá em Lençóis Paulista. Porque o que nós vemos hoje, talvez aqui em Bauru não aconteça, mas lá em Lençóis acontece. Pessoas que correm de um lado para o outro na cidade. Agora vai vir o raio-x, agora vai vir o ultrassom de Deus, agora vai vir o homem que vê o RG, o CPF, que vê não sei o que, e o povo fica correndo, irmão. Eu preciso, irmão, o que a Bíblia nos ensina em Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, todas essas promessas, e são muitas ali, meu irmão, se você for ler na sequência, são muitas, virão atrás de ti. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Que a bênção dele, que o povo corre atrás, olha a inversão que o povo faz. Eles correm atrás da bênção. Aquele que vive a palavra, a bênção vai atrás dele. Não tem como você escapar, irmão. Se nós obedecermos a Bíblia, você pode correr, monta no carro, pega a rodovia e corre. Só não ultrapassa a velocidade, viu, irmão? Tá? Corre. Um dia eu viajei com o irmão da frente estava correndo demais, pastor. E eu falei pro irmão: dá uma seguradinha aí, irmão. Não, eu quero acompanhar. Eu falei: não acompanha não, irmão. Eu falei: senão eu vou descer. Eu falei: vamos. Aí quando nós paramos no posto da frente, eu falei assim: irmão, se você quiser pegar a pena dos anjos do seu carro que ficou no para-brisa do nosso, porque despenou, brincando com ele, né? Eu falei: não tem condições aí. Eu falei: vamos viajar com o anjo ou sem o anjo, irmão? Eu falei: eu prefiro ir com o anjo. Ué. Mas mesmo que você pegar o seu carro e a 110 aqui na Marechal Rondon, né? Você a 110, irmão, não vai ter jeito, a bênção vai te alcançar. Aquilo que Deus tem separado, prometido para você, vai chegar na sua vida. Porque não tem como, é palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Mas as pessoas têm corrido de um lado para o outro atrás da bênção. Eu preciso da bênção, eu preciso. Falar: irmão, você precisa da Bíblia. Você precisa da palavra, você precisa do compromisso, você precisa orar, jejuar. Mas e aí, pastor, depois que eu fizer tudo isso, deita e dorme, irmão, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Nós não precisamos, irmão, as pessoas têm fugido do princípio da vontade de Deus nos dias de hoje. Jacó chegou à igreja. Betel significa casa. Jacó chegou na igreja, talvez animadinho, irmão. Oh, glória! Estou na igreja.
Deus falou assim: eu não sou o seu Deus, Jacó. Você precisa mudar. Você precisa deixar de ser mentiroso, de ser enganador. Você é trapaceiro, Jacó. Para com isso. Muda a sua vida, Jacó, porque eu quero te abençoar. Irmão, enquanto Deus continuar nos corrigindo, enquanto Deus continuar trazendo os seus pastores aqui, os seus líderes de ministério, para te confrontar, levante as suas mãos e agradeça, porque isso é sinal de amor. A Bíblia diz que Deus corrige os que Ele ama. Eu me preocupo, irmão, é quando Deus não puxa a minha orelha. Eu vinha contando para o pastor e para o seminarista uma coisa que aconteceu. Eu queria fazer um negócio, pastor. Eu estava insistindo nesse negócio, vontade minha. E Deus foi deixando. Chegou sexta-feira na oração, meia-noite, que a gente ora na igreja sexta-feira, toda sexta-feira, meia-noite. Deus olhou para mim e falou: você vai ser em mim até quando? Nesse negócio, está insistindo nisso aí até quando? E eu pedi perdão a Deus, falei: Deus, me perdoa, eu estava iludido, eu coloquei tanto empenho nisso aqui que eu não consegui olhar para as outras situações, me perdoa. E as coisas clarearam na minha vida, de sexta-feira para cá, porque muitas vezes nós estamos ainda entregues aos nossos desejos, aquilo que nós queremos. O simbolismo do batismo é morte e ressurreição. Então, quando você é batizado, você morre. E aí você ressurge em Cristo. Mas, na verdade, você continua morto. Estou crucificado. Tem até uma música do Fernandinho que diz isso, né? Já estou crucificado. Mas sabe qual é o problema hoje da igreja? Tem muita gente viva, pastor. O povo, eu acho que o prego não foi bem batido. Porque que vontade de ter um morto, irmão? Alguém aqui já foi num velório e chegou lá, o morto disse: ó, essa bolacha que tem aí eu não gosto, hein? Essa pessoa que entrou aí, eu não ia com a cara dela. Ei, você que entrou aí a vida inteira, você ficou falando mal de mim. Você já viu isso aí no velório? Na hora que for carregar o caixão, o cara pega na alça e fala: ei, você não pega não, você não quer que leve. Irmão, morto não tem vontade não, irmão. Quem morreu, quem foi crucificado com Cristo, vive a vontade de Cristo. É o que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, na verdade, a vida na igreja, a vida em Betel, não é uma vida de vida, é uma vida de morte. Eu preciso morrer a cada dia para que Ele viva. E eu digo algo aqui, eu quero que isso não sirva de orgulho para os irmãos, mas como incentivo. Se Deus está se manifestando através do louvor, adoração desta igreja, é porque os irmãos que aqui estão morrendo. E eles devem continuar morrendo, irmão, para que Deus venha. Porque quando nós desaparecemos, Jesus aparece. Que Jesus continue aparecendo em vocês, igreja. Que Jesus continue sendo o único referencial de vocês. Que a voz de Jesus seja a voz que vos oriente. Porque se nós estamos em Betel, se nós estamos na casa de Deus, nós precisamos seguir a orientação de Deus. Deus olhou para Jacó e ele disse: está animadinho, Jacó, mas eu não sou o seu Deus. Muda a sua vida. E Deus transformou a vida dele. Eliseu iniciou o processo. Ele queria a unção, ele queria a graça. E Elias diz para ele: duro é o caminho que você vai perseguir. A sua fé foi aumentada em Gilgal. Ele foi para Betel e foi confrontado. Mas a Bíblia vai continuar dizendo aí em 2 Reis 2, versículo 4, que eles chegaram a um lugar chamado Jericó. Jericó. Jericó é um lugar de concordância. Quando o povo de Israel chega a Jericó, e nós temos ali o relato bíblico que diz que os muros caíram diante do povo de Israel, foi preciso uma organização total ali. Foram divididos os levitas, o que os levitas fariam, o que os sacerdotes fariam, o que o povo faria, o que o exército faria. Então houve ali uma concordância. Jericó é lugar de concordância. Depois que a sua fé é aumentada, e na verdade a nossa fé é iniciada, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, aí nós entramos na igreja, chegamos em Betel,
começamos a ser confrontados. E dentro de Betel precisa haver concordância. Nós não podemos ter dois pensamentos em Betel. Tem que haver concordância. Jericó é um lugar de concordância. A maior força do mundo é a unidade. Sabia disso? Muitas vezes nós, como igreja, perdemos algumas batalhas, não a guerra. Perdemos algumas batalhas porque nós não concordamos. Uns querem ir para a direita, outros querem ir para a esquerda. Irmão, precisa haver unidade. Precisa haver concordância. E eu descobri, pastor Daniel, através de uma leitura bíblica, e eu vou pedir ao pastor Carlos que abra em João 17, 21, que existe uma oração de Jesus que não foi atendida ainda. Que isso, pastor? O senhor disse heresia. Disse não, irmão. Eu acredito que ela vai ser atendida, mas não foi ainda não. O pastor Carlos vai ler um texto aqui, eu quero que você esteja atento ao que o texto vai dizer. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus, é necessário o quê? Que nós sejamos um. Essa oração de Jesus continua ainda. Porque muitas vezes nós não somos um. Muitas vezes eu olho para o pastor Carlos e falo assim, pastor, ele é o pastor da rede de casais. Falo, pastor, vamos fazer isso aqui com casais. Ele fala, não, pastor, mas eu quero fazer aquilo lá. Não, vamos fazer isso aqui, quero fazer aquilo lá. A oração de Jesus não sendo respondida. Quantas vezes nós, na nossa casa, família, o marido quer ir para um lado, a esposa para o outro, os filhos querem puxar para o outro lado. Irmão, o reino dividido não vai subsistir. Tem que haver unidade. A unidade é tão poderosa, irmãos, que nós vamos encontrar um texto na Bíblia, quando fala sobre a torre de Babel. Babel significa confusão. E Deus, na verdade, restaurou a maldição de Babel, quando lá em Atos, no Pentecoste, ele vem e restaura tudo aquilo que havia sido de mal lá em Babel. Em Babel eles falavam a mesma língua, mas houve confusão, e Deus veio e confundiu. Em Babel houve confusão, no Pentecostes não, houve o contrário, houve a restauração. Mas lá em Babel, a Bíblia diz que o povo estava tão unido que Deus olhou e disse assim, o povo está concordando em tudo, nós precisamos descer e confundir o povo. Irmão, o próprio Deus, segundo o texto bíblico, desceu para intervir, porque o povo havia decidido, todo mundo trabalhava junto, dizendo, nós vamos construir uma torre e vamos chegar no céu. E quer que eu te fale aqui, irmão? Eles chegariam. Eles chegariam. Todos estavam trabalhando para alcançar esse fim. Olha o poder da unidade, pastor Daniel. Deus olhou e disse assim, vamos descer e confundir o homem. Porque eles estão unidos nesse projeto, e quando eles se unem, eles vão alcançar. Deus precisou intervir, igreja. Agora preste atenção, quanto nós temos perdido por não estarmos unidos, concordando, caminhando junto na mesma direção. O quanto nós temos perdido. Eu peço ao pastor que me permita aqui fazer uma apresentação, pastor, pode? Eu queria pedir ao pastor Carlos, o Daniel, o irmão que ministrou louvor, por favor, irmão, me ajude aqui. Eu quero que você entenda, irmão, porque às vezes visualmente você consegue gravar melhor. Talvez você não grave o que eu preguei, mas o que eu vou mostrar aqui você vai gravar, tá? O Carlos vai fazer o papel do inimigo, só o papel, tá? Não fica bravo, não. O irmão é líder do louvor, Deus está agindo na vida dele, na vida do louvor, as coisas estão caminhando, as coisas estão indo, uma bênção, não tá, irmão? Uma bênção. O inimigo está furioso, irmão. E isso, eu estou falando aqui usando o exemplo do louvor pela pessoa do irmão, mas isso acontece na família, no trabalho, em qualquer situação da vida. O inimigo vem
Começa a empurrar ele para o outro lado. Pode empurrar, pastor. Tenta resistir, irmão. Pode fazer força aí, vai. Vai, Garza. Aí vai, tá bom. O irmão ficou um tanto quanto... Obrigado, vem aqui, irmão. O irmão ficou um tanto quanto vulnerável, não ficou? Que o inimigo, a hora que ele forçou, o inimigo falou, não, aqui não. Vem aqui, Daniel. Junta o braço vocês dois aqui, assim, ó. Não, assim não. Assim, faz assim. Aí. Fica firme. Olha o tamanho do irmão que eu peguei para ajudar ele. Então, agora, irmão, entenda bem. Jesus orou para que nós fôssemos um. Porque ele sabia o poder que há nisso, a força que há nisso. Pastor aqui, os pastores da igreja remando sozinho é uma coisa, irmão. O vento sopra e às vezes o pastor cansa. Pastor é ser humano, viu? Tem lugar aí que tem gente querendo ser querubim já. Mas nós somos seres humanos. A gente tem dificuldade, né, pastor? Tem dia que não tá bom. Eu sou bem transparente. Eu falo, irmão, não me espere um super-homem. E a minha esposa não é a Mulher Maravilha. E a minha filha não é a Mulher Gata. Apesar dela ser bonita, mas ela não é heroína também, não. O povo quer que o pastor seja super... Não, irmão. Às vezes você está remando ali, o vento soprando contrário, e você fala, Jesus, está cansando os braços. Às vezes o irmão do louvor está remando aqui com o louvor, e os irmãos, em vez de remar junto, juntar na oração, não, deixa o irmão. Deus chamou o irmão, deixa o irmão. Irmão, diácono, às vezes, tem que organizar alguma coisa. Irmão, qual para você chegar e arrumar uma cadeira? Ajuda o irmão a remar. O irmão, às vezes, está lá sofrendo, ó, já não aguenta mais. Olha o poder que há na unidade. Tenta arrastar o irmão agora. Você firma, hein, Daniel? Tá vendo, inimigo? Eu vou ajudar eles aqui agora. Mais um, vai. Vai. Ah, tá cansando? É? Ficou vermelhinho, é? Irmãos, obrigado. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, viu, querido? Irmão, a gente riu aqui, mas isso é sério. Quando a igreja se tornar uma, na direção, no propósito, irmão, ninguém pode resistir. Porque um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Eu, você e Deus formamos um cordão de 3 dobras. Para, irmão, para que lutar para outro lado? Para que se desgarrar para longe? Não, junta, irmão. Junta e aí você tem força. Às vezes a pessoa passa por alguma dificuldade, ô irmão, você não veio no culto ontem, pastor, estou com dificuldade. É a hora de você vir, filho. Junta com a igreja. Junto com a igreja. Jericó é um lugar de concordância. A unidade da igreja vai ajudar a igreja a superar o insuperável, a alcançar o inalcançável. Amém? Deus quer nos levar a este lugar. E isso está aqui, claro, irmão, no texto que nós estamos lendo. A viagem dele começa em Gilgal, passa por Betel, chega em Jericó, mas ela vai até o Jordão. E eles chegam no Jordão. O Jordão é um lugar onde a nossa visão é ampliada. O Jordão é um lugar onde Deus revela segredos que só podem ser revelados ali. Entenda o processo que este homem passou, é o processo que nós passamos. A Bíblia vai dizer aí em 2 Reis 2:6 que eles chegaram no Jordão. E se você olhar o versículo 7 do capítulo 2, você vai ver que haviam 50 homens que estavam do outro lado do Jordão, que não passaram por ele. Esses homens não viram Elias ser levado. Esses homens não tiveram a visão aberta para o mundo espiritual. Esses homens não puderam contemplar, somente aquele que passou o Jordão, somente aquele que chegou, que atravessou o Jordão, que pôde conhecer e ver as coisas grandes de Deus. Elias havia passado pela prova da fé, havia entrado na casa de Deus, aprendeu o poder da unidade e agora estava no Jordão.
O quanto você está disposto a chegar no Jordão? Alguns param na prova da fé, outros vão bem até chegar à igreja. Alguns até entendem que a unidade é importante, mas não querem ir até o Jordão. Uma vida intensificada de oração, de renúncia, de santidade. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo olhando para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. À frente, irmão, à frente, caminhando, sempre avançando. Eliseu estava com seus olhos atentos naquilo que ele havia planejado, que era ver Elias. No Jordão, Deus revela coisas grandiosas, e nós podemos ver isso na vida de João Batista. A Bíblia diz que João estava batizando aonde? No Jordão. Ele estava dentro do Jordão. As pessoas que estavam fora do Jordão, que não haviam entrado ao Jordão, não puderam entender e ver que Jesus estava ali. Mas João, que estava no Jordão, ele olhou e viu. E tem algo interessante no batismo de João. E eu sempre faço isso aqui lá na Salém, até para quem é visitante ver. Qual que era a mensagem de João? Era uma mensagem igual que se prega nos dias de hoje, não era? Em alguns lugares. Tipo, Deus vai te abençoar, meu filho. João Batista pregava assim: Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar... Irmão, quando eu digo isso, Deus é poderoso para dar infinitamente mais, viu? Eu só não preciso correr atrás disso, quer correr atrás do vento. Deus vai trazer, Deus vai colocar, Deus vai dar. Eu não sou contra. Pastor, você é contra a pessoa prosperar? Irmão, Deus pode te fazer milionário se Ele quiser. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas eu e você não podemos correr atrás do milhão. Nós temos que correr atrás de Jesus. Amém? Esse é o nosso foco. E João pregava essa mensagem lá na beira do Jordão. Vamos te abençoar. Venha como está e permaneça. Tem problema não. Era assim que João pregava? Qual que era a mensagem de João? Raça de víbora. Cobra. Pensou, pastor? Rapaz, tem gente que fala às vezes lá em Lençóis, tem um pessoal que fala assim: o pastor Rodrigo é duro, rapaz. O irmão duro era João Batista aí. Quero ver se eu chego nele. Mas duro era João, irmão. O cara chegava lá: João, sua cobra. Irmão. É o que a Bíblia diz, ué. Raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura de Deus? E tá lá João batizando as cobras no rio. O pastor já riu que ele sabe que vai sobrar para ele de novo, né? Vamos fazer o batismo aqui, pastor. Eu preciso. Nós já estamos encerrando. O culto é até meio-dia, né, pastor? Não, nós já estamos encerrando. A gente já vai orar. Vem aqui, Daniel. Você não vai escapar, não. Tá lá João, irmão, batizando. Tá vindo o povo. Tá vindo. E João tá lá: raça de víbora, suas cobras. Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus, a ira vindoura de Deus? Vamos lá, irmão. Nós vamos batizar a primeira cobra. Qual que é essa cobra aqui? Me ajuda aí, dá um nome aí. Que cobra? Jararaca. Tá lá, João. Vai, jararaca. Vai. Outra cobra. Raça de víbora. Vai, essa aqui, irmão. Eu acho que dá para sucuri essa aqui. Essa aqui dá para sucuri. Essa aqui dá para sucuri. E tá lá João, irmão. Sucuri. E vim, irmão. Urutu. Caninana. Cobra verde. Tá João batizando. Irmão, de repente vem Jesus. Aí João olha, o povo olha e diz assim: que cobra é essa, João? João diz: isso não é cobra não, irmão. Ele estava dentro do Jordão. Os olhos dele foram abertos. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! João, irmão,
por estar dentro do Jordão, a sua visão é aberta. Ele diz: gente, isso aí não é cobra não. Esse homem que vem aí, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. Ele é o cordeiro que tira o pecado. Mas o povo que não havia entrado ali, que não havia passado pelo processo, não podia ver, não podia enxergar, como foi com o Eliseu. Somente Eliseu, que passou o Jordão, que viveu esse processo aqui, teve os olhos abertos. Quão triste é um filho que não reconhece o pai. Irmão, nós precisamos entrar no Jordão, mas o processo começa lá em Gilgal. Eu não sei aonde você se encontra hoje, eu sei aonde eu me encontro. Não sei se em Gilgal, não sei se em Betel, não sei se em Jericó, ou se você está no Jordão. Mas Deus quer que nós venhamos passar por esse trajeto, para que nós possamos alcançar uma vida plena no Espírito. Para que nós possamos ser verdadeiramente igreja que testemunha. Amém? Nós vamos orar. Eu posso pedir para o louvor cantar uma canção, pastor? Pode? Eu queria pedir então aos irmãos do Ministério de Louvor, nós vamos orar, e eu já vou passar para o pastor Daniel. Aleluia. Eu queria pedir à igreja se colocasse em pé, por favor. Como depois da oração já vou passar para o pastor, eu já quero mais uma vez agradecer, viu, irmãos? Muito obrigado, viu, pastor, pela rica oportunidade, tá bom? Obrigado aos irmãos por nos receberem tão bem. E eu espero recebê-los lá em Lençóis. Eu vou combinar com o pastor aqui para vocês irem lá com a gente, o pastor pregar, o louvor cantar, vocês estarem conosco. Vai ser um prazer recebê-los lá, tá bom? Eu espero que nós possamos fazer metade do que vocês fizeram por nós aqui. Tá? Muito obrigado mesmo, eu estou grato de coração. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar por esta manhã. Te agradecer, ó Pai, por esta igreja viva. Por esta igreja, Senhor, que te adora, que te reconhece como o único e suficiente Salvador. Por esta igreja que tem buscado viver uma vida no Espírito, e isso faz toda a diferença, Senhor. Eu quero te louvar pela vida do pastor Daniel, pela vida dos pastores auxiliares, da liderança da igreja. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Igreja Batista Vida Abundante, ó Deus. Ó Deus, que vidas e mais vidas venham se abundar daquilo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. Que a graça do Senhor continue sobre a vida deles e possa impactar outras. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa continuar conduzindo esta igreja por um caminho justo, reto e seguro, Pai. Aleluia! Oh Espírito Santo, nós te louvamos nesta manhã pela Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, passar por Gilgal, a nossa fé seja aumentada. Que nós possamos estar em Betel, ó Deus, onde o Senhor nos confronta, mas onde o nosso caráter é moldado. Senhor, que nós possamos ir a Jericó, sermos unânimes, juntos, unidos no mesmo propósito, ó Pai. Para que nós possamos chegar ao Jordão, onde a visão espiritual é ampliada, onde nós podemos viver coisas profundas com o Senhor, Pai. Muito obrigado, ó Deus. E agora nós te adoramos por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu tem feito em nossa vida, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Aplauda o único que é digno, Jesus Cristo, igreja. Jesus é digno. Espírito, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração,
Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Tu és digno do nosso louvor. Nós nos prostramos diante de Ti. Nosso coração está contrito. Queremos ser confrontados sempre, Senhor. Porque no confronto a vida permanece. A vida de Deus. No confronto a restauração. Aleluia. No confronto a confissão e perdão. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. No confronto volta a raiar a esperança da glória de Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. Podemos assentar.